Eu sou David Conceição Feroldi, discente do curso de Psicologia da Universidade Federal do Amazonas. O nosso trabalho é um estudo de caso com o uso do Pfister para avaliação de aspectos de personalidade em contexto de violência doméstica, originado do trabalho de iniciação científica pela Universidade Federal do Amazonas, com o apoio do CNPq e orientação da professora doutora Gisele Cristina Rezende. Bem, alguns dados recentes divulgados pelo Instituto Data Senado acerca da violência doméstica e familiar contra a mulher apontam que, na maioria dos casos, as violências são cometidas principalmente pelos parceiros conjugais. Algumas pesquisas também mostram que é comum entre os homens uma oscilação do entendimento acerca do que é violência doméstica e familiar contra a mulher. Muitos creem que seja essa violência principalmente a física. Ignoram violências como material, psicológica, entre outras. Dado isso, é importante que haja discussão acerca do tema com a participação do masculino, visto que encontra-se inserido também no contexto, principalmente na figura do perpetrador das violências contra suas parceiras, mas que pouco se abre para as reflexões, para a discussão do papel de gênero, embora também reconheça seu sofrimento na dinâmica conjugal. O que muito se crê no senso comum é que haja perfis de agressores, homens que são propensos ou não a agredir suas companheiras. Mas é importante que haja reflexões sobre as subjetividades masculinas que estão inseridas no contexto da violência contra as mulheres, sem que haja uma mera redução culpabilizatória ou que se justifique os comportamentos agressivos contra as parceiras conjugais. A avaliação psicológica, por sua vez, pode compreender aspectos do funcionamento psíquico dos sujeitos e utilizando principalmente um instrumento que são as pirâmides coloridas de Pfister, de natureza projetiva, que avalia a dinâmica emocional por meio das reações aos estímulos coloridos na estruturação das pirâmides. Com isso, o objetivo da pesquisa era investigar aspectos emocionais, afetivos e de personalidade de um homem em cumprimento de suspensão condicional da pena pela Vara de Execução de Medidas e Penas Alternativas do Fórum Enoch Reis, na cidade de Manaus. O nosso método foi descritivo, interpretativo, com recorte transversal a partir de recurso de avaliação psicológica, utilizando-se um instrumento Pfister. O nosso participante, à época da aplicação do instrumento, era um homem de 45 anos, com ensino médio incompleto, residente na capital do Amazonas, Manaus, e cumpria a suspensão condicional da pena, que é uma modalidade substitutiva à prisão estabelecida no Código Penal Brasileiro, junto à VMEPA, aqui em Manaus. A aplicação foi de modo individual, após as instruções dadas ao participante e a assinatura deste do termo de consentimento livre e esclarecido, com tempo médio entre 30 e 50 minutos. A análise foi abordagem clínico-interpretativa, seguindo-se os padrões normativos de amostras não clínicas, de acordo com o manual do instrumento. Nos resultados, buscamos focalizar nas variáveis frequência das cores, síndromes cromáticas e fórmula cromática. Na variável frequência das cores, 46,6% do uso foi da cor amarela, que está acima da média e aponta para a expressão exagerada dos afetos, pouca espontaneidade, baixa tolerância a frustrações, imaturidade, irritabilidade e instabilidade. A cor verde foi usada em 44,6% do protocolo e, embora seja a cor padrão do teste, ela está acima da média e com uso elevado. Se relaciona, então, com ansiedade, sobrecarga de estimulação, ruptura do equilíbrio interno, quando existe ausência de mecanismos de regulação de maturidade. A cor azul teve uma frequência de 9% do uso e indica sujeição ao descontrole emocional. A síndrome de estímulo
se aproximou do valor médio neste protocolo e, combinada com as síndromes normal e fria rebaixadas, indicam excitabilidade, restrição afetiva, mecanismos de contenção e propensão à instabilidade emocional em situações que requeram maturidade. A fórmula cromática foi a restrita flexível, indicando uma pessoa mais cautelosa e inibida, podendo se adaptar ao meio quando está afastada de situações que gerem sobrecarga emocional. Com isso, verifica-se, em síntese, o participante tem necessidade de reconhecimento de seus afetos e pensamentos, possui presença de maturidade emocional, instabilidade, ausência de mecanismos elaborados para contenção dos impulsos, vulnerabilidade em situações de excitabilidade e conflito e ausência de equilíbrio emocional. Observamos a dificuldade que o participante tem em reconhecer a participação na dinâmica conjugal violenta, além do sentimento de injustiça e de não responsabilidade pelas ações dentro da dinâmica conjugal violenta. De acordo com os achados, o Pfister é um instrumento capaz de avaliar aspectos da dinâmica emocional e de personalidade no contexto da violência doméstica e pode produzir, com os resultados obtidos, autorreflexão e autocontrole quando em situações que o participante esteja em vulnerabilidade social. É importante destacar que o foco é esse, que haja autorreflexão e o autocontrole, que possa se perceber nessas situações. Sugere-se também que haja mais estudos com a população masculina utilizando o teste Pfister no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher. Esses foram os nossos principais referenciais bibliográficos. Muito obrigado.